direção de Deus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós iniciamos este dia agradecidos a Ti, desde o momento que levantamos, desde os primeiros raios de luz que iluminaram o dia, apesar de estar um dia chuvoso. Te somos gratos porque podemos levantar e reconhecer que há um Deus grandioso acima de todos nós. Alguns nomes durante esta manhã já foram colocados, ó Deus, diante do Teu trono de graça, na pessoa de Jesus Cristo. Alguns que se encontram enfermos, hospitalizados, outros que estiveram hospitalizados e agora estão em seus lares se recuperando. Amigos que não conseguem entender o sentido e o rumo que devem tomar em suas vidas, mas que se demonstram, ó Pai, interessados em ter uma participação contigo. Não julgamos a ausência de nenhum deles, mas pedimos encarecidamente que o Senhor possa estar fortalecendo, porque o desejo nós sabemos que eles já têm. Falta-lhes apenas a força para estarem aqui neste momento de comunhão. E de maneira alguma nós pedimos que o Senhor os abandone. Pelo contrário, imploramos, Senhor, que o Senhor possa se fazer ainda mais presente na vida deles. Derrama sobre nós agora a bênção do Teu Santo Espírito ao abrirmos a Tua Palavra. E que as Tuas misericórdias sejam uma realidade em nossas vidas, porque afinal de contas somos todos pecadores. E arrependidos estamos, ó Deus, pelos pecados que cometemos. Imploramos a presença do Teu Santo Espírito e o perdão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedimos também que esta igreja possa crescer para honrar e glorificar o Teu santo nome neste local. Que os Teus anjos poderosos estejam neste momento sobrevoando todas as casas, ó Pai, expulsando todo o mal, expulsando toda a dor, expulsando toda a doença, expulsando todo o desânimo, expulsando, ó Deus, a depressão, expulsando a falta de vontade de estar se relacionando com outras pessoas. E no futuro nós possamos ter aqui, ó Pai, mas num futuro muito breve, um pedacinho do céu representado neste bairro. Porque aonde o Senhor está, a alegria se faz presente. E ainda que tenhamos que passar por momentos difíceis, que passemos com alegria, pois nós sabemos que o Senhor nos prometeu a vitória. E a vitória foi prometida por quem não pode errar, por quem não mente, por quem não volta atrás. Dá-nos, Senhor, o sentimento do arrependimento que pode nos levar à salvação em Cristo Jesus, pois é em nome dele que nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém. Uma pergunta que nós nos fazemos sempre: qual o sentido da vida? A palavra de Deus, como um todo, ela nos dá a resposta para esta pergunta, que como humanos é tão difícil responder. Quando olhamos para nós mesmos e todas as coisas que acontecem ao nosso redor, se torna difícil dar resposta a essa pergunta. Qual o sentido da vida? Eu vou ler um relato feito pelo Dr. Rodrigo Silva na sua revista Evidências, mais precisamente na introdução da revista Evidências. E eu achei muito interessante. A primeira lição, inclusive, é sobre essa pergunta: qual o sentido da vida? Mas não dá para a gente passar a lição toda aqui, porque ela
se torna um pouquinho grande, nós poderíamos apenas ler, mas nós também queremos ler algumas passagens bíblicas, então torna inviável, né, a leitura de todo esse capítulo da revista Evidências, do professor Rodrigo Silva, e mais as passagens que a gente quer analisar com base nessa pergunta. O homem deve desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. Eu achei essa frase muito forte. O homem deve desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. Quem disse isso foi René Descartes, no século XVII. Essa frase ela expressa a essência do método cartesiano, que é um sistema filosófico que se caracteriza principalmente por um tipo de ceticismo metodológico. Estou falando algumas palavras difíceis aqui, né? Ceticismo, metodologia, sistema filosófico, né? Mas a gente vai entender um pouquinho o que é isso, o que é ceticismo, né? O ceticismo ele é uma doutrina segundo a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida. Então é natural do ser humano duvidar. E por isso essa frase, né? O homem deve desconfiar. É natural que o ser humano que esteja diante de mim, que agora estou com o poder da palavra em minhas mãos, duvide daquilo que eu esteja ensinando, esteja dizendo. É um processo que deve ocorrer na vida. É isso que ele está dizendo aqui. Eu digo aqui na frente o que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu peguei da Bíblia. Mas vocês colocam isso em teste através da dúvida. Não é a dúvida como incerteza de que as promessas de Deus serão cumpridas, mas a dúvida de que um ser humano ele é incapaz de fazer algo pelo outro ser humano, a não ser cumprir a missão que Deus lhe confiou de pregar o Evangelho. Mas ao pregar esse Evangelho, aqueles que ouvem devem então confirmar se esse Evangelho é o Evangelho que está descrito na palavra de Deus. Então isso seria ceticismo. Então resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente. E olha como ele continua, isso aqui é importante, tá? Na ambição, né, por incapacidade de uma compreensão. Aí vem mais uma palavrinha difícil. Metafísica, religiosa ou absoluta total. Absoluta total é quando junta a questão religiosa com a metafísica. Nós vamos entender o que é metafísica também. Vou tentar colocar numa linguagem bem prática para nós. Metafísica, parece que a gente está falando de filme, né? Do cinema, quando está falando essas coisas, né? Mas o cinema ele é todo baseado nas questões bíblicas. Aliás, a história da humanidade tem que ser baseada na Bíblia. Não há humanidade se não houver Criador. E é a Bíblia que conta a história dessa criação. Então, metafísica é subdivisão fundamental da filosofia. Filosofar é trocar ideias, nem chegar a um consenso, a um ponto comum sobre algo que pode nos fazer melhor. Ou também podemos ter filosofias que não são tão boas assim. Caracterizada, então, pela investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer fundamentos a todas as ciências particulares por meio da reflexão a respeito da natureza principal do ser. Ou seja,
é uma parte da filosofia que investiga através das realidades que nós vivemos, porque eu posso estar aqui pregando uma coisa. Vamos tomar como exemplo a política, já que nós estamos num período político, não falando da política em si, mas o que os lados opostos fazem. Um tenta provar que o outro está mentindo. E cada um apresenta suas provas sobre a mentira do outro, a fim de que a gente possa formar uma ideia. Quem conseguir colocar mais ideias na nossa cabeça vai sair vencendo. Porque vai nos induzir a tomar uma decisão com base naquilo que eles colocaram para nós. E lá na frente, nós vamos entrar na palavra de Deus com essa linha de pensamento. O que está mais forte hoje em nós? O que o mundo coloca para que nós analisemos como vida e realidade? Ou as promessas de Deus que são verdadeiras e reais, comprovados através dos milagres realizados por Ele, mas que em contrapartida não condiz com o que o mundo apresenta. O mundo nos aponta para uma direção e a Bíblia para outra. E o que é mais forte? Então, metafísica é basicamente isso. Quem vai conseguir colocar mais ideia? Isso fundamentado, mas a metafísica é mais, vai além. É fundamentado, então, nas realidades que nós vivemos. Qual é a minha realidade que vivo num bairro diferente do bairro que vocês vivem? As nossas realidades são diferentes em função dessas coisas. Isso afeta a minha maneira de pensar e, logicamente, afeta também o meu relacionamento com Deus. Porque quando eu começo a ver essas realidades diferentes de uma localidade para outra, o governo investindo mais em determinados centros, outras áreas sendo abandonadas, e eu começo a ver então um Deus que age com desigualdade, porque no final das contas a tendência do ser humano é responsabilizar a Deus pela desigualdade. E é aí que entra a palavra de Deus. Por isso precisamos entender um pouquinho para responder qual é o sentido da vida. Qual o sentido de tanta divergência e de tanta desigualdade social? Por que isso acontece? Eu preciso me achar nesse contexto. Uma outra definição agora já mais voltada também ao lado do conhecimento e da religião. A segunda definição seria, de metafísica, estudo das formas ou leis constitutivas da razão, fundamento de toda especulação. Especulação é o que eu acabei de falar. Um lado está lutando por uma ideia, o outro por outra, e os dois fazem especulações para tentar conquistar a nossa confiança. A respeito das realidades suprassensíveis, ou seja, a totalidade cósmica, quando a gente envolve o cosmos, a criação, o sistema solar, as galáxias, o universo, aí nós envolvemos tudo, Quando envolvemos essa totalidade cósmica, Deus ou a alma humana. Então, essa é a realidade suprassensível. É algo que é muito maior do que nós, muito maior do que o nosso meio onde nós vivemos, muito maior do que a minha casa, muito maior do que o meu bairro, muito maior do que a minha cidade e muito maior também do que o planeta onde eu estou inserido. Poderíamos seguir a sequência, maior do que o país, maior do que o continente e maior do que o mundo, porque ultrapassa todas as barreiras. A barreira que transcende após a terra e nos leva ao céu, que é a habitação de Deus e o universo como um todo. Então, isso é fonte dos princípios gerais para o conhecimento, ou seja, baseado na experiência e na observação, sendo elas metódicas ou não, quer dizer, usando eu uma metodologia ou não. Eu posso falar a esmo ou posso usar a Bíblia como metodologia.
que seria o mais correto para nós cristãos que cremos na criação vinda da mão de Deus e entregue ao homem para que esse então fosse o mordomo de todo o planeta e cuidasse bem desse planeta. Mas o que tudo isso quer dizer? A ideia central desse sistema, na verdade, ela é simples, apesar de eu ter falado aqui muitas palavras que parecem complicadas, ela é simples. A ideia central é: só é possível afirmar que algo existe se isso for de comprovação. Eu só posso afirmar que algo existe se for de comprovação. Essa Bíblia existe? O que vocês acham? Ela está aqui, né? Eu estou vendo. Essa planta, ela existe? Mas e quando isso transcende para a vida espiritual? Como provar a existência do espiritual? Pela fé. Pela fé. Excelente resposta, né? Pela fé. Porque a fé... Porque a Bíblia diz o seguinte, né? A fé é a certeza das coisas que não vemos e das coisas que esperamos, mas ainda não vemos, né? Então nós temos uma esperança que é a salvação em Cristo Jesus. Em outras palavras, a desconfiança deve estar na base da crença. Ou seja, mesmo estando aqui, estudando a palavra de Deus, é necessário que nós desconfiemos. Desconfiemos de quem prega, desconfiemos da doutrina. Sabe por quê é necessário? Parece estranho, né? Desconfiar. Por que eu devo estar aqui então assistindo a um culto e ao mesmo tempo ter essa desconfiança? Essa desconfiança não é a desconfiança que eu tenho com relação a algo ou alguém que comprovou agir de má fé. Mas é uma desconfiança bíblica, porque Jesus disse isso também. Nós vamos ver aqui já já. Desconfiança tendo a necessidade de confirmar o que está sendo pregado, o que está sendo dito, o que está sendo ensinado. Por exemplo, se eu ensino que o sábado é o dia da minha comunhão com Cristo, eu tenho que conhecer as bases que indicam que esse é o dia que Deus pediu para que eu tivesse um relacionamento especial com Ele. Ele não pediu que eu tivesse relacionamento somente no sábado. Mas a Bíblia está permeada de situações que me demonstram a veracidade deste dia, desde Gênesis a Apocalipse. Mas que momento da história, então, me fez acreditar que as coisas não são bem assim? Então, essa é a desconfiança que eu tenho que ter. E quando eu tenho essa desconfiança, eu uso quem como auxiliador para alcançar a resposta que eu estou buscando? A Bíblia. Mas tem alguém que me ajuda a entender a Bíblia. Deus na pessoa do Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus, quando ascendeu aos céus, ele disse que não nos deixaria só, nos daria o Consolador e aquele que nos faria entender. Mas depois que Jesus ascendeu aos céus, houve um período muito importante na história da humanidade que passa desapercebido por nós. Então, se há desconfiança de que as coisas não deveriam ser como são, agora falando num contexto geral, minhas palavras, tá? Se nós temos a desconfiança de que as coisas não deveriam ser como são, eu devo parabenizar você que pensa desse jeito. As coisas não deveriam ser da maneira como elas estão. Porque é o Espírito Santo que nos diz isso, que nos impulsiona a não aceitar o que esse mundo nos apresenta. Porque o que o mundo nos apresenta é diferente do que Deus nos apresenta, é diferente dos propósitos de Deus. E agora a gente pode confirmar, lá em João 5,39,
vocês quiserem abrir, o livro de João, dos Evangelhos, né? 5, verso 39. Olha o que Jesus diz para nós aqui. João 5, verso 39. Jesus diz algo muito importante que está ligado diretamente a essa ideia, mas de uma maneira correta, né? Porque também a desconfiança, sem o estudo da palavra de Deus, capítulo 5, verso 39, a desconfiança sem o auxílio da palavra de Deus para nos orientar e sem o Espírito Santo, 39. Capítulo é o grande e o segundo pequenininho. 39 aqui, né? Quando ocorre de nós desconfiarmos de uma religião, de uma igreja, mas não buscamos a orientação bíblica para confirmar o que está sendo ensinado numa determinada denominação, nós ficamos perdidos. Mas Jesus aqui nos dá a receita correta. Olha só o que ele diz aí, ó, verso 39, eu vou ler agora. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, se eu estou aqui recebendo orientação de um líder, de um pastor, de um leigo, de um irmão da igreja, eu tenho que buscar aonde? A confirmação do que eu estou aprendendo? Na Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho prática da leitura, ou no caso eu não sei ler. Mas o Espírito Santo vai mandar as perguntas certas para você fazer a quem está te dando o estudo bíblico. Então, quando o Espírito Santo falar com você, através de uma dúvida implantada em sua mente, coloque para fora. Externe aquilo que ele está colocando. É Deus que está mandando você perguntar e está testando quem está te dando o estudo bíblico. E aí nós encontramos então com a verdade. Por isso hoje nós vemos no mundo tantas pessoas cegas, com discurso de ódio sobre a própria religião, crente perseguindo crente por causa de denominação. Falta de conhecimento. E aí nós nos encontramos do jeito que nós estamos. Mas o que tudo isso tem a ver com Deus? Você pode estar se perguntando agora. E na verdade eu posso te responder que isso tem tudo a ver com Deus. Para acreditar na existência de um ser infinito e eterno, que deu origem a tudo que existe no universo, é necessário desconstruir estereotipos, ou seja, ideias sobre fé e religiosidade. Precisamos desconstruir tudo que construímos até agora. E aí a gente vai fazer uma pergunta que a Bíblia vai ter que responder para nós. Por que precisamos desconstruir essas ideias que nós formamos até o momento? Ou até aquele momento em que nós já começamos a fazer isso. Tem gente que já está fazendo isso. Isso não quer dizer que você esteja atrasado, né? Então pessoas estão iniciando hoje a sua nova jornada de desconstrução daquilo que a sociedade disse que você é, para construir um ser conforme a imagem e semelhança de Deus. E por que isso é necessário? Eu convido vocês a fazermos mais uma oração, então, para abrirmos o nosso livro, a nossa Bíblia, no livro de Apocalipse. Tá? Vamos orar pedindo a Deus. Aliás, vamos abrir primeiro, e aí a gente ora e entra já fazendo a leitura. Apocalipse, capítulo 12. A gente vai começar no verso 1. Apocalipse é lá o último livro da Bíblia. Então você já pode ir lá para o finalzinho e ir voltando, que você vai chegar no 12 rapidinho. 12, versículo o quê? Vai começar do 1. Vamos orar rapidinho?
Senhor nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez voltamos os nossos pensamentos em oração, agora porque estamos, Senhor, adentrando num livro onde carecemos muito da orientação do Teu Santo Espírito, da fé também que já foi dita aqui, porque é um livro de revelação e não de mistério. Um livro que nos aponta os acontecimentos que se seguiriam após a vida de João Batista, após a revelação, e aconteceram também durante ainda a apresentação das palavras do anjo ao teu servo, que hoje nós estamos aqui abrindo para estudar. Envia-nos o teu Espírito para nos dar a compreensão correta. É o que nós pedimos por amor a Jesus. Amém. Então o livro de Apocalipse capítulo 12 vai nos mostrar algo, tem uma profecia aqui, e aonde estiver escrito aqui mulher, entendam como igreja, porque na profecia mulher é igreja, tá? Então o verso 1 diz assim, ó, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui nós vemos então uma mulher, né? Essa mulher representando a igreja, e ela vestida como um sol. O sol representa o que? Luz, né? Claridade, esclarecimento. Debaixo dos seus pés, né? A lua debaixo dos seus pés, a lua que é reflete a luz do sol, né? Então também estava junto dessa imagem, dessa mulher, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que representa a mensagem dada às 12 tribos de Israel, que era pregar a mensagem de Deus a todo mundo, né? Representar a Deus aqui na terra. Viu-se também outro sinal no céu. Ela estava aqui achando-se grávida, gritava com dores de parto, porque o nascimento da igreja não seria fácil. E o que aconteceu quando a igreja de Cristo surgiu, nos tempos de João? Cristo ascende aos céus, vem Atos dos Apóstolos, e a igreja ali surge. E então é lançado sobre esses cristãos que estão na primeira igreja, na igreja primitiva, uma tremenda perseguição, que se inicia com o apedrejamento de Estevão. Ali a igreja começa a ser perseguida. Estevão é o primeiro mártir. Então por isso que a mulher aqui grita para dar à luz, porque não seria fácil. A igreja teria o seu início com perseguições, com morte, com cristãos sendo lançados em arenas, para enfrentarem leões, gladiadores, sendo mortos à espada. É isso que Apocalipse 12 está dizendo. Isso ainda nos tempos lá de João, um pouco depois de João também. Né? Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão. O dragão aqui é quem? A grande serpente, que se chama Diabo e Satanás, como está revelado na Bíblia em outro versículo. Esse dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres. 10 chifres representando aí os 10 poderes que surgiriam após Roma. E 7 cabeças, porque desses 10 reinos apenas 7 sobreviveriam, 3 seriam eliminados. Então aqui também uma profecia, né, da queda de Roma. E 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. As estrelas dos céus representando os anjos. Então ele cai, ele peca contra Deus, é expulso do céu e leva consigo a terça parte. Ele faz barganha no céu e convence a terça parte dos anjos das suas ideias, né? Então, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Isso aconteceu com Jesus também, quando Maria estava para dar à luz, Herodes então manda os soldados para matar Jesus. Tudo isso articulado por Satanás. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, aqui já falando de Jesus, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus já estava aqui, né, já havia ascendido aos céus,
Aqui a gente está no ano 100, quando João escreve o livro de Apocalipse, estamos no ano 100, Jesus já estava com Deus no céu. A mulher, porém, verso 6, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, que em profecias quer dizer 1260 anos. Eu não vou entrar nessa conversão agora, senão vai demorar muito. Então aqui, olha quantos acontecimentos. O surgimento da igreja de Deus, Satanás expulso do céu, agora investindo para destruir a igreja de Deus, querendo acabar com a igreja. E quando ele não consegue fazer isso diretamente, que é matando os cristãos, ele muda de tática. Ele começa a colocar doutrinas erradas e estranhas dentro da igreja. E é aqui que nós não podemos fazer confusão. Satanás seduziu homens para colocarem doutrinas estranhas na igreja. E a igreja aceitou isso por sua vez, porque o evangelho estava sendo proclamado e a igreja crescendo, ainda que com esses erros e falhas. E a humanidade, então, como diz aqui, durante 1260 dias, isso são 1260 anos. Então a humanidade criou aqui uma característica de entendimento da palavra de Deus durante esses 1260 anos. Por que a mulher foi enviada para o deserto por esse período? Deserto significa, em profecias, local de pouca habitação, poucas pessoas. Então, um número pequeno de pessoas iria manter a integridade bíblica, enquanto a maioria dos povos do mundo iria aceitar a mentira junto com a verdade. Ou melhor, iria aceitar a verdade que estava sendo pregada, mas permeada de mentiras. Aí vamos adiantar um pouquinho agora, vamos lá para o verso 13, onde diz: o dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, e seu lugar aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Isso é chamado remanescente, um povo que não foi contaminado pelos enganos de Satanás. E viveu o evangelho puro, viveu o aprendizado da Bíblia, dentro dessa Bíblia que nós conhecemos aqui hoje, e mantiveram essa palavra viva. Os últimos dessa mensagem são chamados valdenses. Quem aqui teve participação da Igreja Batista, né, irmã Marília, acho que ouviu falar nos valdenses, porque eu quando criança, fui batizado na Igreja Batista, aos 10 anos de idade, e eu estudei lá sobre os valdenses, que era um povo que vivia isolado e a sua vida era baseada na palavra de Deus, né? Então, os valdenses fazem parte dessa profecia bíblica que nós estamos lendo aqui agora. A mulher enviada para o deserto. Os valdenses foram os últimos, só que deles a palavra se espalhou muito mais. Aí vamos ao 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Isso aqui representa, sabe o que, irmãos? Uma quantidade enorme de cristãos, uma quantidade enorme de pessoas que conhecem a palavra de Deus e que são comparadas aqui às águas como um rio, e que na verdade tentam sufocar essa verdade que é conhecida por um número menor de pessoas. Tá? Aí 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Perseguia aqueles que guardavam
os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como está dizendo aqui logo à frente, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse se pôs em pé sobre a areia do mar, ele se remete ao grande final, quando Satanás dará a sua última investida contra Deus e a cidade santa, onde será travado o grande Armagedon, onde a Bíblia relata sobre Gog e Magog. Então, essa é por conta disso que nós hoje temos que duvidar e temos que dar um reinício ao nosso entendimento e duvidar de quem fala. Porque durante 1260 anos foi permeado pela terra inteira verdades permeadas ou recheadas com mentiras. Inclusive uma delas, a mudança do dia de observância para com Deus. É uma dessas mudanças que foi feita nesse período. E isso não está escrito apenas aqui em Apocalipse. Para nós encerrarmos agora, nós vamos dar uma retornadazinha e vamos lá no livro de Daniel, quase na metade da Bíblia, está o livro de Daniel, e ele fala sobre esse período também. Ele alerta que isso aconteceria. O Apocalipse é a confirmação do livro de Daniel. Para quem não tem essa compreensão, né, o livro de Daniel é selado. O anjo manda selar o livro, porque aquele conhecimento não era para aquela época. E o livro de Apocalipse é a abertura do livro de Daniel, trazendo conhecimento sobre as profecias de Daniel. Então, Daniel capítulo 7, para você ver como a Bíblia se confirma. Daniel capítulo 7, verso 25 ao 28, vai dizer a mesma coisa que está escrito em Apocalipse 12. 7? Daniel capítulo 7, 7. aí do 25 até o 28. Olha que coisa incrível está escrita aí. Ó. O que acontecerá, né? Ele aqui está se referindo aos poderes. Antes aqui, ó, 24 fala também, ó. Nós não falamos de 10 chifres lá no Apocalipse, ó. 24 aí. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantando daquele mesmo reino, que seria Roma, né? Quando Roma caiu, a queda de Roma deu espaço para esses 10 reinos que foram formados por 10 generais de Roma. Então eles se levantarão daquele mesmo reino, que é Roma. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. E abaterá 3 reis. Lembra que eu falei que ficaram só 7? Então desses 10 se levantará um e ele vai abater 3 desses reis, ficando 7. Aí o que esse rei vai fazer? O que esse poder, né? Rei aqui, esse reinado significa poder. O que esse poder vai fazer? Agora o verso 25 vai descrever por que nós hoje temos que duvidar e temos que reafirmar e estudar a Bíblia. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Exatamente o que está escrito em Apocalipse 12. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aqui ainda está com um detalhezinho a mais. Os santos lhe serão entregues. Então aqueles que estiverem guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus estariam sendo perseguidos nesse período. E aí então, a terra nesse período de 1260 anos, ela passa a desenvolver uma mentalidade única, que na verdade nos afasta de Deus. Por isso nós precisamos desta dúvida
que é orientada por Jesus em João 5,39, de examinar as Escrituras, porque a gente acredita que tem a vida eterna nela. E quando ele fala, porque vocês acreditam, ele quer dizer, porque existem muitas confusões por aí. Já havia no tempo de Cristo falsos profetas. Falsos cristos estavam lá também. Então Jesus dá essa orientação. Examinem, confirmem o que vocês estão aprendendo. E a gente pode encerrar então dizendo que assim a palavra de Deus alerta sobre o período mais sombrio da Terra. O período de um sistema religioso, que um sistema religioso seria implantado. E ao final dos 1260 anos se fazia e até hoje se faz necessário descobrir de nossa maneira de pensar, agir e acreditar. Estamos sendo levados a crer num sistema criado pelo homem, longe da verdade bíblica. E para a gente fazer o fechamento com a palavra de Deus, nós vamos voltar aqui um pouquinho mais à frente, de novo ao livro de João, capítulo 8. Capítulo 8, verso 32. É muito conhecido de todos, tá? Mas é um encerramento perfeito para esse momento que a gente está vivendo aqui. Que diz assim, olha que coisa linda para a gente encerrar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o próprio Cristo, um pouquinho antes, lá em João 5, disse, examinai as Escrituras. Como é importante a gente estudar a palavra de Deus. Você percebeu quanta coisa a gente... Às vezes não basta ir na igreja. Eu espero que você tenha conseguido alcançar essa ideia de que não basta a gente ir à igreja, não basta a gente apenas ouvir o que a pessoa está falando aqui na frente. É preciso conhecer as histórias. Nós temos histórias de jovens que foram muito importantes para a história da humanidade em idades tão poucas, de tão poucas idades. A Bíblia conta a história de um rei, que eu vou deixar uma curiosidade para você, cara, que ele assumiu o trono, sabe com quantos anos? Com apenas 8 anos de idade. O nome desse rei chama-se Josias. 10 anos depois, com 18 anos, Josias descobre que Israel estava fazendo tudo errado. E Josias, então, promove a maior reforma religiosa no meio do povo de Israel, que era voltar a fazer a vontade de Deus. Depois dessa grande reforma de Josias, somente Esdras e Neemias que fizeram reformas tão grandes. E maior do que essa reforma é a que Cristo realiza hoje, depois da sua morte e ressurreição. Então procure na sua Bíblia, se tiver oportunidade em casa, leia a história de Josias, né? Procure saber lá, deve estar Crônicas, Reis, não tem o nome de Josias não, tá? Ele está em Crônicas, Reis, e você vai ver, com 8 anos, eleito rei. Aos 18 anos ele descobre que tudo que ele estava fazendo até aquele momento estava errado, tudo precisava mudar. E ele descobriu, sabe por quê? Porque ele encontrou a palavra de Deus que estava jogada num canto. E quando ele estava fazendo uma limpeza lá do templo, do local sagrado, se não me engano, agora eu não me lembro o nome de quem foi, ele encontrou os escritos antigos, do Antigo Testamento, que eram as leis de Moisés, que a gente chama assim, né? Na verdade, a palavra de Deus. Não tem lei de Moisés. Tudo que Moisés fez foi por ordem de Deus. Então é Deus mandando através de Moisés. E aí quando ele encontra aqueles escritos, ele começa a observar e fala, nossa, mas está tudo errado. Ele chega ao ponto de, se eu não me engano foi ele, chega ao ponto de fechar a cidade porque estavam fazendo comércio aos sábados.
E os comerciantes começaram a parar na porta da cidade aos sábados. Ele falou, se vocês voltarem aqui de novo, vocês vão sofrer consequências severas. Porque nós temos que fazer o que Deus manda. Então são reformas. E por que Deus mandaria e pediria tanta coisa no Antigo Testamento? E quando chegasse em Jesus, Deus então iria dizer, olha, agora nada disso tem valor. Então existem diferenças entre leis cerimoniais e as leis de Deus, lei moral, lei de relacionamento com Deus, coisas que nos ajudam a estar próximo. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Que essa seja uma realidade em nossas vidas e que nós possamos sair daqui ainda mais abençoados do que chegamos. E fique com a certeza de que eu estou muito feliz com a sua visita aqui hoje. Você hoje foi um presente de Deus para mim. Tá? E eu espero poder ter deixado em você a vontade de estudar mais a palavra de Deus. Bom, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que vocês sintam a presença dele lá. Sempre, sempre. Vocês nunca estarão sozinhos. Porque Deus está sempre à porta, está batendo. E ele diz que basta a gente abrir a porta. Ele não vai meter o pé na porta da sua casa, arrebentar para levar a mesa. Mas ele vai chegar e vai bater. E se vocês abrirem a porta, ele com certeza entrará e ceará com vocês. Então que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé para uma oração. Depois a gente podia colocar o mínimo, mansões sobre o monte. Amantíssimo Deus, eterno Pai, que alegria mais uma vez poder orar a Ti, Senhor. Agora em gratidão por chegarmos a este momento que não encerra as nossas atividades desse dia para contigo, porque é um dia de alegria, agora vamos estar com os nossos familiares e que nós possamos levar essa alegria também para eles. Ó Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra falou conosco hoje, o Teu Santo Espírito se fez presente, nós cremos nisto, porque é uma promessa feita pelo Teu Filho amado e as Tuas promessas são verdadeiras, são reais e fazem parte da nossa vida. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, e que nós possamos estar preparados para o grande dia em que nos encontraremos com o Senhor Jesus. E que possamos ser auxílio para aqueles que estão se preparando. Porque nós também estamos numa jornada. Às vezes os caminhos estão em distâncias diferentes, já percorridas, mas todos carecemos desta orientação. Ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais, somos todos pecadores, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso pedimos que esta igreja seja uma bênção neste lugar. Não por mérito nosso ou para engrandecimento nosso, mas para que o Teu nome continue sendo exaltado e que o conhecimento possa trazer liberdade e paz de espírito para as pessoas que muitas vezes carregam um fardo tremendo por acreditarem nas situações em que são apresentadas e desta maneira, Senhor, torna tão difícil a caminhada. Parece que a Tua mão, ao invés de nos carregar nos Teus braços, se torna um peso sobre nossas cabeças. E nós queremos que as pessoas reconheçam que não é bem assim, porque o Senhor também nos dá paz. E por isso nós pedimos que o Senhor nos acompanhe, hoje e sempre, por amor a Jesus. Amém.